Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre empreendedorismo. E hoje temos a honra de receber aqui um amigo de longa data, Miguel, trabalha numa área não muito convencional, que é a área de mineração. O Miguel tem uma mineradora, tem uma empresa de exportação e recentemente abriu uma loja no Casa Shopping, que tem produtos diversificados feitos com material do seu mármore que ele exporta no mundo inteiro. Estou aqui com meu sócio, Guilherme Queiroz. Obrigado por me chamar. E Miguel, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, primeiramente. Como o Vilar disse, né, eu trabalho com pedra natural, mineração, né? Comecei aí, primeira vez que eu estive lá na Jazila, na empresa, uma empresa familiar. Eu tinha 14 anos, desde então já sabia que queria trabalhar com aquilo, né? A gente sempre fez exportação de bloco, nosso principal mercado é exportação, e de um tempo para cá eu senti uma necessidade, né? Já também era um sonho meu, né, trabalhar com o produto acabado, e o Brasil começou a utilizar mais nos projetos, né? Antigamente o Brasil não utilizava tanta rocha natural como vem utilizando hoje, né? Então eu senti essa necessidade, foi aí que eu abri a Azul Milano, que é um braço da Jazila, né? O showroom do Casa Shopping, que a gente atua com projetos finais aqui no Rio de Janeiro. Legal. Esse é Azul, eu vi Azul Macaúbas Brasil. Fala aí pra gente. Azul Macaúbas Brasil é o Instagram voltado para a Jazila, somente do Azul Macaúbas. Okay. E a Azul Milano é esse showroom que a gente abriu, né? Essa nova marca, que é um braço da Pedreira. Na verdade, artístico, é isso? Mas... Isso. Na verdade, a Jazila, né? A gente tem empresa que a gente faz a extração, que é a GM Granitos e Mármores, que essa já tem mais de 50 anos, né? Logo no início, a gente começou a extrair. E a Bluestone, que é a empresa que a gente comercializa e faz exportação dos blocos. A Azul Milano foi criada, vai para 5 anos. A partir do momento que eu criei, trouxe um material para o mercado interno, né? A gente começou a serrar os projetos aqui no Rio, para atender as obras. E eu comecei a exportar também chapas, né? Que o bloco você tem um bloco e depois você beneficia ele em chapas. O nosso trabalho sempre foi exportação do bloco, né? E lá nossos clientes fatiaram, vamos dizer assim, para transformar em chapa e vender para depósitos, para projetos finais. E aí com a Azul Milano eu comecei também a serrar bloco e a gente começou a exportar também chapa pela Azul Milano. Então tem essas 3 empresas do grupo. Azul por conta do Azul Macaúbas e Milano porque meu pai é italiano, né, de Milão, eu nasci lá também. Minha irmã, que é minha sócia no showroom, também nasceu lá. E a gente tem um loft. E a gente tem um loft em Milão, que fica em Naviglia, né? Que a gente, na época, criou ele para receber principalmente clientes compradores de bloco, né? Depois que eu abri a loja, a gente reviveu ele, né, junto com um arquiteto parceiro nosso, que foi para a Itália, conheceu o nosso espaço, e aí a gente teve a ideia, né, ele é curador de um evento que a gente abriu, vai para o 3º ano. Então, todo ano, durante o Salone del Mobile, que é um evento bem importante lá para arquitetos, design interiores, a gente criou esse evento que se chama Fuori Salone, que são eventos atrelados ao Salone del Mobile, mas que não são dentro do Salone, ao redor da cidade. E o nosso fica em Naviglia, que é um bairro bem interessante ali em Milão. E a gente começou a levar os profissionais do Brasil, designers, né? Então, no primeiro evento a gente tinha esse arquiteto também é designer, que levou no sofá, no centro dele tinha uma peça de Azul Macaúbas que ficava onde ele se articulava, que o sofá você podia movimentar ele em ré, ficar reto.
e mais uma designer que levou os chinelos feito com a pedra. E aí já nesse segundo ano, né, a gente já teve 27, se não me engano, designs, né? A gente trabalha com vocês. Não, Ou são os designers que Utilizam a pedra para. que utilizou a pedra, mas a gente também levou coisas sem ser de pedra também, né? Porque uma coisa chama a outra, né? Esse mercado de livro. Mas principalmente para levar os brasileiros para a Itália durante esse evento, que é o maior do mundo. Onde é que é? Né? Que é o nome? Em abril. Ah, legal. É. Vou ver se eu vou uma vez. Sim, convidado. A gente vai fazer vai ser a terceira edição. E aí a ideia é essa, é levar a cultura brasileira. Se você é arquiteto, tá? É. Até falo para os arquitetos assim, eu não sei o que eu quero. Você tem que mostrar. Sim. Então eu gosto de depois estar pronto para ver. Assim como as suas peças, foi depois eu vi. Sim. Legal. O Miguel, você estava contando que você fez faculdade de publicidade. Eu queria entender qual foi uma das suas vezes que você falou, cara, isso não é para mim. Eu vou me dedicar à empresa da família e Cara, eu consegui entender. antes de entrar na faculdade já trabalhava ali, tinha uma função dentro da Jazida, mas era novo, né? Como todo mundo já foi. Estava ainda naquela fase, né? De sair, de curtir, sem aprender jiu-jitsu. Então, só que eu sempre já tinha uma função ali. Eu entrei para a publicidade porque eu gostava dessa parte de marketing, né? Eu via que tinha a mais nas empresas você ter uma noção de publicidade, marketing, né? Porque a maioria das pessoas, quando tem já uma empresa familiar, vou fazer a LEM, né? Vou fazer. Então, eu, na época, eu entrei em publicidade. Fui até o 8º período, né? Quase me formei, algumas matérias já estava ali no 8º. E aí foi a época que eu decidi largar, né? Para trabalhar 100% com a Jazida. Aí eu fui morar na Itália, em Marina de Carrara. Né? Eu fui lá. Foi? Foi. Morei Lá. lá. Fiquei a noite inteira, mano. Eu fui umas 5 horas. Chegou aí na praia? Fui lá, escultura. Bacana. Né? Legal. E aí lá. Lá verão tá uma loucura. Verão é legal lá. E aí, assim, morei um ano lá eu fui meio que fazer um estágio, vamos dizer assim, numa empresa que era um cliente nosso, né, próximo, que comprava muito da gente. E aí, porque a gente tinha uma ideia de abrir, né, um depósito em San Diego, na Califórnia. Então, uma época a gente estava pensando em se mudar para lá, e eu fui pegar todo esse know-how de depósito. Lá chegava chapas de material inteiro, e eles vendiam para projetos, né? Então fiquei trabalhando ali, vendo toda a logística do depósito. Comecei a ir para também acompanhamento de obras, fazendo instalações em arte lá, com pedra. E aí aquilo ali começou a me encantar mais ainda, porque eu já tinha sempre essa vontade de, nasci ali vendo pedreira, bloco bruto, mas eu gostava muito de ver o material acabado, ver como é que no final vai ficar no projeto, na casa do cliente. Aí eu comecei a aflorar mais ainda essa paixão, né? E lá é a cidade, né, Marina de Carrara, das pedreiras de Carrara, né? Tem várias pedreiras lá, Calacata, Estatuário. E, inclusive, na época do Michelangelo, né, ele ia lá selecionar os blocos, fazer aquelas esculturas. E aí, quando eu voltei para cá, né, que aí eu comecei mais forte com essa ideia, continuei trabalhando, né, parte de exportação de bloco, indo na Jazida periodicamente, né, quando sai a produção, eu vou lá fazer medição dos blocos e selecionar o que vai para a produção, até o momento que abri essa loja no Casa Shopping, né, junto com a minha irmã, e a gente começou um trabalho que, na verdade, meu pai, né, não trabalhava, que era um arquiteto fazendo obra. E aí eu entendi que para eu inserir o material no mercado interno, o material que sempre foi de exportação, né, por mais que seja do Brasil, muitos arquitetos ainda não conheciam internamente. Lá fora é muito conhecido, aqui não era tão. E eu não poderia ficar só com o azul, né, uma paleta de cor. Então eu usei das nossas parcerias com outras empresas que compram azul, que tem jazidas, também amigos que tem pedreira, fiz a seleção de pedras naturais para levar para a loja. Então lá hoje eu trabalho, eu tenho um showroom com as amostras das pedras que a gente acha mais bacana, mais exclusiva, mas a gente trabalha com todas as pedras do mercado, para atender os arquitetos.
Então foi basicamente assim que começou a minha jornada de vez com pedra, né? Passando aí pela publicidade, né? Que também acaba que no final a faculdade a gente sempre acha, pô, mesmo não vai trabalhar diretamente com isso, não vai me ajudar lá no futuro, mas eu usei muita coisa da faculdade, por isso eu nem percebia no automático os negócios, né? Claro. E qual o mercado, você falou que vende muito no mercado externo, mas não sei se no Brasil, qual o país, seus maiores clientes, maiores compradores? Europa. Aqui, né? Vocês... Europa, principalmente, Itália, né? A gente tem um braço lá, a gente tem empresa na Itália que a gente manda bloco, comercializa lá também. A Itália tem a maior feira de pedra do mundo, né? Que é a Feira de Verona. A gente tem há anos, quando começou a jazida, meu pai pegou as amostras do azul e tal, e levou lá para a Feira de Verona. Até então o pessoal achava que era um mármore, né? E aí viram um quartzito, né? Depois se der até explico mais especificação da pedra, né? A diferença de quartzito e mármore, mas só respondendo o que ele falou. Então, Europa, Emirados Árabes consome bastante, Estados Unidos hoje tem consumido muito, China também, bastante cliente, né? Então... E, desculpa, eu fui... Deixei passar. Mas você vem pra cá, pra interno também, ou não? Bem, o que você prefere? Exportação. Não, eu sinto que essa é a parte do recursos financeiros, a gente trata tratamento. Porque assim, é um mercado diferente, né? Porque para fora é a comercialização do bloco. Então é um tipo de business e de negociação. Aqui dentro, como se fala de chapa, eu vendo para outros depósitos fora do Rio de Janeiro. Dentro do Rio de Janeiro, eu deixo prevalecer o Azul Macaúbas na Azul Milano, para ser exclusivo nosso. Mas eu tenho outras marmorarias fora do Rio de Janeiro que são parceiras e compram, né? Eu selecionei umas marmorarias boutiques, faço preços diferenciados, que já são parceiros que vão comprar mais vezes. E aí a venda de chapa é diferente, mas essa parte da Azul Milano de projeto já é outro tipo de negociação, porque aí não é muitas vezes só o cliente final, é o arquiteto, o projeto você vende, o cliente fecha o orçamento e a marmoraria acaba que entra quase no final, né? Então, por exemplo, a marcenaria às vezes demora 3 meses para entregar. E a maioria, hoje em dia, a gente não fala nem de madeira maciça, são folhas, né? A pedra, imagina o peso que é você carregar com a tua logística, cortar, e a gente já entra no final, às vezes tem que cortar e a gente tem uma entrega até bem rápida, né, de 15 dias, né? Então, tem esse acompanhamento todo durante a obra, desde o fechamento até depois da medição fina, que depois que entra a marcenaria. Então, para você concluir toda a venda, quando você entrega a obra e está tudo certo, né? Finalizou todo o trabalho. Já o bloco é uma negociação diferente, que você trata com clientes de outros países, né? Cada país tem suas tradições, suas culturas, até maneira como falar, tem a questão do frete marítimo, né? Até, por exemplo, a questão de guerra, né? Influencia muito, então ele oscila muito o frete marítimo, né? Então tem todo esse time da venda, às vezes o cliente espera um momento, pô, não, o frete agora esse mês subiu muito e tal, mas são duas negociações diferentes, entendeu? Aqui eu acho bacana essa parte de ver o trabalho final, o lapidado. Legal. Mas um abraço do outro, né? Legal. Só fala deixar o perguntando. Vai você. Eu tiro do nosso roteiro aqui. Não, pode falar. Posso fazer um? Pode. Como é que é a sua vida lá em cá? Na Europa, vem pra cá, você só residência aqui, tu vai pra lá direto, tu vem pra cá e tal. Então, eu moro aqui no Rio. Para a Europa em si, eu vou mais quando tem a feira em Verona e esse evento que a gente tem feito no Salão Del Moro, né? Minha família é de lá, minha avó mora lá, então
tenho um filho de 3 anos, já foi lá, ele veio 2 vezes ano, né? Então eu sempre tento conciliar quando eu vou para o trabalho, mas também de passar um tempinho lá, né? A família tem uma casa na montanha lá que tem neve, então as criadas pequenas eu tento conciliar. Mas o trabalho é mais próximo com a Pedreira, aqui na Bahia, no centro-oeste da Bahia. E aí lá a gente vai periodicamente, né? O trabalho de exportação é mais ali os contatos mesmo. Mas aí você vai mais para descanso, férias, ou você vai para... Não, eu tento conciliar as férias com alguma feira ou algum cliente, quando eu vou visitar algum cliente, né? Mas assim, o mercado de exportação, de venda, jamais assim, não precisa estar sempre visitando, né? Até porque o azul, como é um material exclusivo nosso, os clientes já meio que sabem de onde comprar. Então é mais aquela relação de com o tempo, o cara comprou uma vez, quer de novo, vai fortificando. Como que é essa relação cliente pra você manter o cliente? Como é que você se organiza diariamente para... Então, por ser um material exclusivo, quando o cliente quer o azul, ele já meio que vem atrás da gente. A gente tem clientes que já compram toda a produção, né? Então, praticamente uma exclusiva da produção, já estão há anos com a gente. É uma empresa italiana bem grande, desses, né? E outros clientes que são periodicamente, né? Então, por exemplo, tem uma produção, né, de uma quantidade de blocos. Aí chega um cliente que nunca comprou com a gente, né? Eu quero aquele bloco que é o maior, em teoria o mais bonito da produção, ele vai pagar o valor cheio ali. Se é um cliente que já compra com a gente, não, quero 3 blocos, o valor a gente tem um start de preço e até um topo, né? Então, e fomentando ali no site, no Instagram, a própria Azul Milano, né? A gente tem feito marketing grande, porque na Jazida era mais, né, venda de bloco, foto de bloco. A Azul Milano começou a fazer muito projeto, feira em São Paulo, tá próximo de arquiteto, casa cor, isso tudo vai virando mídia e jogando ali nas redes, né? Acaba que o pessoal também vai aparecendo também. Então foi um braço aí que também ajudou a fomentar mais esses clientes. E em relação ao que você perguntou, a gente está, toda a produção, obviamente, vai tendo aquele grupo de clientes que já tem, né, aquela lista de clientes, a gente vai sempre mandando o que tem disponível, né, para o site de produções. Como que é isso das produções? A safra, né? Quanto tempo? Então, hoje... Quantas toneladas vocês produzem por ano? Hoje o Azul Macaúbas, ele é um material é um veio que corre na montanha, né? Então ele às vezes entra, às vezes sai, e a gente busca sempre aquela linha do azul, né? Então é diferente que pedreiras de granito, por exemplo, são produções muito grandes, né, por mês. Nossa, a produção sai de 2 em 2 meses, e dá para a gente manter um trabalho bom, né, de fornecer os clientes. Obviamente, quando tem uma demanda, tem um cliente que está com uma obra enorme, aí a gente já trabalha para produzir mais, para acelerar, tem mais máquina para atender aquele cliente, entendeu? Agora, depende da produção, tem produção de 120 metros cúbicos, tem produção que sai 100, depende do ponto onde a gente dá a extração, né? Às vezes tem pontos que a gente consegue tirar mais bloco, outros já dão um pouco de fissura e tal, então já é mais difícil de trabalhar, e aí vai variando um pouco, mas essa média de... Se o cliente chega e você compra, por exemplo, eu vou na minha casa aqui e tal. Sim. Aí como é que chega? Normalmente o seu contato é com o arquiteto ou os arquitetos de você? Como é que é essa relação com o cliente, essa prospecção e manutenção? Essa pergunta já é mais voltada para Azul Milano, né? É. Então,
A gente está sempre fazendo evento, né? Sempre se posicionando no mercado, né? Os arquitetos, no Casa Boa, né? A gente já fez aí 4 anos seguidos, né? A gente faz workshops, né? Sempre chama grupos de arquitetos para a loja, para falar de pedra, vai mostrar um produto novo. Só que tem muito cliente também de porta. Né? O cliente de porta é um casal que passou ali no shopping e ele mesmo quer ir ver o que vai comprar para a casa dele, tá na época de obra, e entra e aí ele vai se encanta pela pedra nossa, pelo azul, pelo que a gente comercializa nosso Milano, e aí dali, né, mostra a planta, né, o projeto, a gente auxilia, né, qual tipo de borda melhor para cada área e tal, e aí faz a venda. E os arquitetos, a gente vai consolidando, né? A gente já, desde que começou, sempre fez esse trabalho de divulgação, e aí tem os arquitetos que estão mais próximos com a gente. O mercado hoje de arquitetos, trabalho é normal, é RT, né? Que é reserva técnica, que se chama, né? Então vai muito por indicação, e obviamente não é só você dar RT, o arquiteto tem aquilo, tá seguro e satisfeito de ter você como parceiro. Então, a partir do momento que vem o arquiteto, a gente faz uma obra, entrega, dá todo o auxílio que ele precisa, que o arquiteto eles fazem a faculdade de arquitetura, mas eles não têm como serem técnicos em tudo, na pedra, na marcenaria, então eles sabem mais ou menos o básico, mas depende muito da gente auxiliar eles nesses pontos mais técnicos. Né? Então, quando o arquiteto sente essa tranquilidade, né? esse suporte, aí vai criando vínculos com a loja e vão trazendo mais projetos. Né? Então, mais ou menos esse trabalho. E cliente é a mesma coisa. Às vezes um cliente fez, acontece muito, fazer uma sala, uma bancada, e recebe os amigos com jantar, que pedra linda e tal. E aí a gente indica, botei na Azul Milano, né? E acaba também indicando, né? Acho que como todo negócio, né? Quando você trabalha bem, você acaba criando clientes e um indicando o outro, né? Assim como quando você não trabalha bem, né? O cliente, qualquer negócio, então, essa é simplesmente por isso. Então, você falou que você pratica jiu-jitsu, sei que você é faixa preta. Como você acha que essa disciplina do esporte te ajuda no seu dia a dia como empresário? Cara, eu acho que principalmente não largar o osso, né? Porque você chegar na faixa preta, são anos ali de residência, né? Saindo na porrada ali, no início apanhando muito, você quer até o final pegar a faixa preta. Então, eu vejo assim, jiu-jitsu fora a tranquilidade. O jiu-jitsu, quando você está sendo amassado, levando um carro, se você se desesperar, fica sem ar, aí se afoga, você está se afogando. Naquele momento de mais dificuldade, onde você tem que respirar, pensar no que vai fazer para sair da posição, né? Reverter o jogo e agir. Então, acho que isso é um negócio, é a mesma coisa. Todo negócio passa por situações boas, situações que você vai ter que ter uma calma e sabedoria para resolver o problema, né? E a questão da resiliência, né? Eu sempre tive isso e o jiu-jitsu me ajudou mais ainda a ter esse pensamento, né? De quando você quer uma coisa, você vai até o fim, né? Então, os negócios, eu acabei trazendo essa filosofia da luta para os negócios. Né? Deixa alto. Não, mas eu não gosto de atrapalhar o roteiro que a gente tem. Mas eu já posso dar, era até fora do roteiro, sobre ir até o fim, lá para Sebastião, queria saber qual o maior erro você acha que você já cometeu, que foi um aprendizado seu, e o maior orgulho, assim, a maior feliz. Você falou, caraca, essa ninguém acreditava e, pô, essa eu tirei da cartola e não dei bem. Cara, maior erro, talvez, quando a gente trabalha, somente essa parte de obra e tal, tem muita gente envolvida, né? Até se chegar no produto final. É o frete,
é o corte, é a instalação, é o vendedor, né? Então, talvez o maior erro é, às vezes, querer esperar muito do próximo, né? Do que está lá envolvido na operação, sem entender que nem todo mundo tem aquele objetivo tão vontade de dar certo e tal. E algumas vezes o início da empresa deixa de ser um pouco duro com alguns colaboradores, né? E eu acho que isso a gente passa em tudo que é trabalho, né? Lidar com pessoas é um grande desafio, né? Você fala que um dos mais desafiadores é você lidar com as pessoas. Exatamente. Cada um tem, né, seu modo de pensar, sua gana, sua vontade, então, assim. E quando você tem um objetivo, você tem que ser, né, ser rápido e saber se o cara não está na vida de você, quanto antes você cortar, porque é trabalho, o negócio é esse, né? Então, talvez o meu maior erro foi isso, demorar a ver isso, entendeu? Sua irmã trabalha também? Trabalha. Então só vocês dois trabalham? Só tem vocês de irmão? Só. Minha irmã, ela fez administração, né, na BM. Ela realmente conseguiu. Ela seguiu na BM ali, tanto é que ela que faz toda a parte hoje de contabilidade, nossa empresa, né, pagamento de funcionário. Ela me ajuda muito nessa questão. Eu já fico nessa parte de ficha comercial e parte de técnica ali de acompanhar a produção, jazida, cliente. Ela fica mais nessa parte. É muito legal. O pai de você deve ter bastante orgulho, porque existe uma diferença entre herdeiros e sucessores. Sim. Vocês estão se mostrando sucessores do negócio, né? Não é, não tenho dinheiro aqui, eu vou embora, fazer o que der. Não. Me diz aí, o seu pai não trabalha? Trabalha. Qual é o que você mais admira no trabalho? Meu pai, eu acho que honestidade, né? E o modo dele, tipo, como ele conduz, né, os negócios. Sabedoria e sabe a hora certa de segurar, de soltar, né? Então, admiro isso. E meu pai também admiro porque, na verdade, a história começou com meu avô materno, parte de mãe. Meu avô é vivo ainda, está com 90 anos, foi Muito bom. Inclusive acompanha até hoje o trabalho, parte de jazira, remotamente, mas reuniões, não tinha negócio para resolver, ele está sempre ali por dentro, né? E aí, na época, não sei se eu cheguei a contar para o a história, né? Mas ele, na época não tinha WhatsApp, né? Então, era esses grupos de investidores que se reuniam, né? E aí rolava os negócios lá. E ele tinha um sócio dele, né? E fazia uns negócios com o sócio. E um dia desse grupo desse, de investidores, acho que no centro da cidade, falaram dessa área que tinha lá na Bahia. Na época era até uma duquesa russa que tinha essa área, mas não estava ainda minerando. Só que sabia que tinha uma árvore azul, ela queria passar a área. Aí os aventureiros foram lá ver e tal, entraram no negócio. Só que meu pai, ele era novo, estava chegando no Brasil, tinha acabado de se casar com a minha mãe. E aí foi para lá e começaram o trabalho de mineração, né? De tirar os blocos de fato, material, para começar a tentar vender. E aí, no início, o pessoal estava chegando, os italianos, querendo comprar já cabeça de banana. Meu pai falou: opa, então, deixa eu ficar à frente disso, porque essa pedra daqui é diferente. Você pode vender a preço de banana. E aí, a gente foi pela primeira feira lá em Carrara e tal. E aí viram que era um quartzito, que era uma semi-preciosa, né? Que na pedra tinha muita produção, promissor. Meu pai, o avô, o pai dele, meu avô era engenheiro, então já meio que tinha uns contatos. Não, do pai do meu pai faleceu, né? Ele foi da minha mãe. E era engenheiro na Itália, então já tinha os contatos. Meu pai levou lá e meu pai que começou a fazer todo o comercial, né? Show aqui, né? Até o Azul se tornou lá fora. Falo de quartzito, né? Só para dar
parando rápido, é porque tem granito, geralmente o pessoal conhece mais mármore e granito. Né? Até aqui, quando a gente começou no Brasil, eu acho que os arquitetos estão tendo mármore, é bonito, eu achava que era só esses dois, né? O quartzito, ele é um material que ele lembra o mármore, né? Por conta dos veios dele. O granito geralmente é mais aquele ponteado, né? E sendo que o granito ele é resistente, mais resistente que o mármore. O granito você pode usar em cozinha, bancada, área externa, chapim de muro, tipo ali o chapim da varanda é um granito. Então são materiais mais resistentes, né? O mármore já, você não pode usar em tudo que é local, porque eles arranham mais fáceis, eles são mais porosos. Já o quartzito, ele lembra o desenho do mármore, são os dois, mas ele é mais resistente que os dois. Na escala Morse, que se chama escala de dureza, o quartzito está a 7,2 mais ou menos, né? Então, por isso que lá para a gente exportar, a gente usa o fio diamantado, porque o diamante ele importa o quartzito, né? E aí. Isso diminutivo do quarto. Exatamente, quartzito. E aí, inclusive o diminutivo do quartzo, você falou, né? Quartzo, aqui todo mundo, os arquitetos entendiam que quartzo é um sintético, que é um material sintético imitando pedra, né? Quartzo branco e tal, imitando calacata, sendo que quartzo é um mineral que tem dentro do quartzito em abundância. E aí eles pegam aquele mineral, fazem material sintético numa prensa de alta temperatura, botam os agregados e fazem esse material sintético e o mercado acaba chamando de quartzo. Mas na realidade quartzo não é aquilo, quartzo é o que tem dentro daquilo. Dentro do azul, né, são 82% de quartzo, que é o que dá essa resistência dele, 8% de mortierita, que é a coloração azul, moscovita é 5% e cianita 5%. Essa é a mineralogia do azul macaú, velho. E quantos anos ainda tem de produção? Como assim? Que vai acabar? Não, de produção, né? Porque tem. Isso eu gosto saber. Essa pergunta que eu fico grosso. Sim, não, então, realmente a pergunta dele é porque tem muitas jazidas que abrem e extraem uma quantidade depois da capa. Entendi. Lá realmente tem. Vocês conseguem prever isso? Já fez estudos, mas não tem como prever certamente, mas é coisa assim de bisneto, tataravento, são 25 anos de extração que a gente tem nas nossas áreas. E a gente usou praticamente 1 quilômetro. Assim, tem que produzir bastante. E o azul, ele. Por isso que é um material que, né, além de ser exótico, diferente, tem grandes obras, né, lá fora, ele é um material que tem constância, né? Tem muita jazida que abre e fecha, né? Tipo quartzito, o azul macaú foi o primeiro a ser extraído e comercializado. Hoje tem várias pilhas de quartzito diferentes, verde, mas o azul foi o primeiro a... E aí vocês, tem lá a mina e tal, vocês assumindo, como é que é o processo? Curiosidade mesmo, se você, olha, eu vou fazer essa extração aqui, vocês ganham a licitação, vocês ganham o poder para isso, agora só vocês? Sim. A gente tem áreas dentro desses 25 km de extensão que são nossas, sítios, de algo de fogo, mas a gente, interesse não precisa ter as áreas, né? A gente tem o direito de extrair. O solo é da União, que dizem. O direito de extração a gente tem a licença. Provavelmente você deve ter algum repasse, além de produtos assim, não sei. Tem aí é coisa, né? Mas a gente tem a licença de extração. Lá fora realmente é gostado. Não só por causa disso, mas também da Itália. Não, ele comentou que lá fora de comentou, caralho, precisa disso. E como é que é? Vocês precisam de você comentou? O direito ambiental, O que vocês precisam? A gente tem também, né, essa parte do advogados, então normal, tipo, tem coisa burocrática e tem direito ambiental, né? Direito ambiental a gente faz, por exemplo, a gente extrai uma área, a gente tem um viveiro que a jazida lá é bem isolada, né? O centro-oeste da Bahia,
Hoje tem um voo que é mais perto, mas antes eu pegava quase 1.000 quilômetros dirigindo, né, de carro. E lá a gente fez, onde a gente tem nosso acampamento, que a gente chama, tem refeitório, tem toda uma parte também social que a gente fez na época, né? No início os funcionários muitos não tinham, no local muito humilde, não tinham plano dentário, então a gente pegou todo mundo para fazer plano dentário, dentista, muitos não sabiam ler e escrever. A gente tem uma escolinha lá dentro da nossa empresa, que hoje já não usam, que já sabem, né? Não ficou nem sem. Todo mundo já sabe ler. Hoje a gente já usa para levar as crianças da redondeza à escola para fazer algumas excursões, né? Mas a gente ali criou também então todo esse acampamento e botou um viveiro. O viveiro nessa questão do ambiente, só para fugir. Viveiro a gente planta plantas da região. E você não pode botar uma planta que não é da região que você modifica aí o meio ambiente, né? Então, quando a gente acaba de extrair numa área, depois a gente faz o reflorestamento daquela área. Tem diques de contenção, por exemplo, são diques que ficam após a parte de extração, que é para você conter algum resíduo que venha da extração, né? Então tem toda essa parte do meio ambiente, né? Se tratar de extração, essa parte tem que ficar. Como que é para daqui do Rio de Janeiro você administrar lá no interior da Bahia? Então, a gente primeiramente tem um gerente que é o nosso braço direito, que ele é excepcional, é o Jair. Ele fica à frente lá da produção, de muito também da destinação, e também está sempre ali, né? A gente deu sorte, assim, para direito. E, fora isso, estou acompanhando sempre todas as questões que acontecem durante o ano, né? E quando tem alguma coisa fora a produção, que a gente vai para lá fazer, tá mais próximo, né? Mas fora isso é bem tranquilo, porque quando a gente não está lá, é o período que está em produção. Então também, né, não adianta muito, né? Já sabe qual frente vai começar, de qual lado vai começar a cortar, e o gerente está ali gerenciando essa parte. Essa parte. E hoje tem o esporte jurídico legal, como é que é? Como é que vocês fazem? Vocês mais ambiental, vocês têm também? Mas é interno de vocês ou vocês têm o discutor? Não, a gente não são. Existe às vezes o jurídico interno? Não, na jurídico interno tem um advogado que já trabalha para a empresa há anos, né? Tem outro já também. Tem engenheiro também, de ambiente, engenheiro de Minas, né? O EMB que todo mundo trabalha junto, mas não é interno. Entendi. E vocês já pensaram para outros períodos, para especificar algo? Cara, não, porque inclusive lá onde a gente tem o azul, a gente ia falar, mas a gente tem 2 outros materiais, que é o Skywood, que é um bege muito bonito, que aqui no Rio fiz muita obra com ele, e o Skyder, que é um azul um pouquinho mais claro, assim, a gente tem bastante obra aqui. Esse, inclusive, agora a gente está fazendo investimento para começar a produzir mais blocos nessas frentes. É na mesma extensão da pedreira, mas é outro ponto onde dá essas 2 variações. Um é quase o azul misturando com esse bege, sabe? Sendo 2 pontos solares. E ali dentro tem outros materiais que possam vir a surgir em coloração um pouco diferente, né? Mas é com azul. Nosso foco sempre foi azul, porque a gente tem mais antigo. Eu vou mostrar uma lembrancinha aqui que eu trouxe para vocês. Estou curioso, estou olhando. Que aí a gente consegue também ver o material, né? Também. E ver assim as possibilidades que dá para trabalhar, né? Lá na loja a gente não age só como uma armaria, né? Até que a gente faz esse evento em Milão, né? A gente faz muito. Essa aqui é uma folha de vinho. A gente faz muita. Dá de vinho, tá, pessoal? Não é suposição. Santos Humor é. Não, não é suposição, não. Muito bonito, muito bonito. Isso aqui, ó. Mas aí. Dadinho. De vinho.
Então, assim, isso mostra quanto material é versátil para trabalhar, né? Porque você vai desde bancada, piscina, na externa, né? Mostrar que ele tá fora. Até pedaços menores, né? Pô, é um azul lindo, Miguel, de verdade, assim, a gente, assim, não é, como eu falei com você, não é de maneira nenhuma demagogia, realmente eu achei, e eu não sou muito ligado nisso, tá? Então, assim, eu achei muito bonito mesmo. E até o nosso escritório, ele tem verde como cor principal, mas o azul também, tô ficando, aí, ó. Esse é um trabalhinho. Se alguém quiser, aqui, tá vendo agora, quiser dar uma olhada nisso aí pra pesquisar, A gente vende lá na loja do showroom e também faz entrega para outros estados. Tem vezes que a gente entrega para tem rede social aí, a gente vai rodar também, mas Mas para personalizado. algumas coisas sim, mas aí é uma demanda um pouco maior, né? Mas a gente faz muita coisa esculpida, né? Tudo isso aqui é feito na fábrica na Bahia. Onde a gente exporta as obras é no Rio, onde a gente beneficia os blocos, né? Em Espírito Santo tem um Cachoeiro, que é o polo de beneficiamento das pedras. você fala. É, E agora? bacana. Cachoeiro mesmo? Não, é Espírito Santo, lá no aeroporto. Vitória. Vai legal, Vitória. E aí isso daí é tudo feito na nossa fábrica na pedreira mesmo, né? Na verdade não é na pedreira, na serra, é na cidade ali em Macaú. A gente tem um local onde a logística vai os blocos, quando sai da pedreira, para carregar em container, e a gente tem uma fábricazinha. A gente faz Tem algum cliente que você falou assim, cara, esse cliente é muito bom, que a gente fez a sua venda, ou depois que você viu pronto, se sentiu orgulhoso. Tem um cliente que é engraçado, assim, mas é um chinês, né? O chinês é um negociador e muitas vezes, né, ficou ali, muitos acabam não comprando, né? E aí esse chinês, cara, ele mandava WhatsApp e tal, e ele não, era difícil falar com ele, porque, por incrível que pareça, eu acho que essa tecnologia que eles têm na mão, eles acabam não querendo aprender o inglês, né? Então tudo é tradutor. Aí o cara te escreve uma mensagem, só que o sentido meio que errado, assim. Você vai ter que entender, né? Então aí, para o restaurante, fiz 4 anos nessa resenha. Foi uma vez na pedreira, pô, pegou o bloco, marcou, não sei o que. Aí não comprou. Aí depois ficou querendo voltar. Assim, que aí até que eu dei um gelo nele, falei de escudo. Esse cara não sei lá, achando que era brincadeira, a gente recebe lá, depois o gerente recebeu, vai lá e tirou um tempão da produção, o cara ficou olhando tudo. Aí beleza, aí deu um gelo e tal. Voltou a falar, ele queria ir de novo. Eu falei, cara, a última vez, se você for, é pra comprar. Aí foi, marcou os blocos, aí desenrolando a questão de frete, porque eles querem, né, um preço bom para tudo. Frete marítimo por conta do cliente. Cliente FOB, que se chama, que é colocado no porto. E aí eu até auxiliei ele com contatos de frete. Mas ele queria, o frete estava meio alto e tal, tem o open top, que é aquele que é aberto por cima, e aí ele ficou nessa, né? Aí passou o telefone pro chinês lá de São Paulo, que vai falar português. Eu fiquei falando, pô, é muito complicado, não sei o que, ele tá falando o preço tá caro, porque tá no frete, não é comigo. Já falando às vezes, agora quer comprar, é isso aí, se não comprar, está com outros clientes, não posso ficar segurando o material. Aí moral da história que deu certo, tá vendo? Só que eu fui para antes para Cachoeiro. Aí eu levei o Júnior, o arquiteto que trabalha na loja, ele é formado em arquitetura e é nosso comercial ali na loja, parte de obras e da Sul. Eu levei ele para lá que eu aproveitei a viagem em Cachoeiro, fui de carro para ver os materiais que tinha que trazer também para a loja, né? Ele conheceu um pouco ali do Alda, de perto da esquerda. Aí, pô, conversando com o chinês e tal, aí me passou o endereço, pô, da casa dele, onde ele estava, porque ele trabalhava para uma empresa marcando blocos. E aí vinha para o Brasil, ficava aqui 2 meses
marcação de bloco nas pedreiras, eu vou voltar na Caxina. Faz isso mesmo. Aí ele mandou o endereço, eu trago uma padaria, cheguei lá em Cachoeira, um negocinho meio esquisito, assim, que é uma favelinha assim. Aí cheguei na casinha bem popular, subi, aí o chinês estava sentando. Aí a mesinha, aquela história meio de vó, sabe? Aquela impermeável, rosa. Aí bem assim, uma casinha bem rural, assim, chinesinho lá chinês, falando pra caramba no telefone, em chinês, aí falava comigo, aí escrevendo no tradutor, mostrando isso aqui, aí ligava pra outro, tá. Aí, meu irmão, só nessa daí já fumou uns 15 cigarros. Né? Aí ele, quer cigarro? Eu falei, não, fumo, Paulo. Aí ele, quer chá? Eu falei, não, obrigado. Ele falou de novo, eu falei, cara, vou ter que aceitar, porque os caras, né, da cultura, de ficar negando, né, os chineses, ele fica, que o pessoal vai pra fora, come barata, come pra agradar e sempre ofendido, pô, eu tomei esse chá. Aí ele pegou a xícara assim, botou pra mim e pro Júnior, tirou assim um negocinho, só aquele plástico que ficou fora do maço de cigarro. Aí ele tinha botado ali, parecia uma erva, como se fosse uma maconha, né? Aí ele pegou, jogou dentro da xícara minha e deu pro Júnior, né? Era uma erva de chá lá. Aí o Júnior ficou olhando assim pra mim e tal, e aí ele encheu de água quente. Aí eu vi que ele bebeu também, mas não deu nada não, né? Graças a Deus. Mas eu bebi, tá? O Júnior só fingiu que bebeu. Eu acho que ele não tava... você lembra, né? Eu acho que ele tava pensando, cara, eu pus essa folha, os caras vão me topar aqui, não sei, fechar meus ovos. E aí, só que aí no final da história, né, cara, acabou comprando uma boa quantidade, acho que na época foi 140 toneladas. Aí é um que virou cliente nosso também. Foi uma venda boa, mas foi engraçado tudo. E aquilo, né, cara? São negócio, né? Como vocês estavam falando, no mercado de bloco tem muito disso, né? Às vezes você demora uma empresa, uma quantidade, uma compra, fideliza, mas são negociações que às vezes duram 4 anos, 3 anos, né? Uma venda, às vezes, que é tão rápido, né? Como um primeiro approach. Então, tem esse time, assim, essa resenha. E como você enxerga tanto a pedreira quanto a plano daqui a 10 anos? E o Miguel também, empresário. Cara, a Jazida eu acho que tem cada vez mais condição de estar pegando mais obras, aumentando até porque o mercado está pedindo muito isso. Os Estados Unidos, por exemplo, estão subindo muito, né? 2024 de quartzito foram exportados 599 milhões de dólares só de quartzito, todas as vendas. E 2024 isso. Quando teve agora esse cara de fácil Trump, o quartzito foi a única pedra isenta da fácil. Ou seja, mostra o quanto eles, né, utilizam o quartzito. Então acredito que assim, a Jazida tem tudo para estar sempre com mais clientes, mais produção. Está tendo muito projeto agora, está crescendo muito Emirados Árabes. Está fazendo uma outra cidade lá, quase igual Dubai, né? Artificial ali. Então, assim, a gente está com a prospecção e, assim, de pegar coisas novas e mais, né? Para a loja, né, foi esse braço que eu te falei da Jazida, a obra está sempre fazendo obra aí na rua, mas o principal foi divulgar o material no mercado, fazer essas vendas chatas que hoje já está exportando também pela Azul Milano. E eu espero continuar nessa caminhada e conseguir, né, cada vez mais estabilizar, né, pelo negócio, pela loja, né? Mas seja mais Jazida, né? Todo mundo acha, mais Jazida, material especial é nada no dinheiro, mas não é assim, né? Como toda empresa tem seus períodos, tem seus tempos no mercado, que o mercado está mais chupado, então assim, eu vejo pelo meu pai que está até hoje trabalhando, né? Qualquer um que tem empresa, tem negócio, sabe que
uma caminhada constante, né? Igual no jiu-jitsu. Pode ser faixa preta. Se um dia tu tiver de bobeira lá, mais, meu irmão, cansado, se tu, pô, é faixa preta, tu para de treinar 3, 4 anos, tu volta numa academia, pega uma faixa roxa e o cara voando em campeonato, vai te dar um carro. Então no negócio é a mesma coisa, tem que estar sempre se mantendo ali, né? Eu lembro que meu pai mudou no polo aquático muito cedo. E falou, cara, é um esporte da disciplina, um esporte da disciplina. Né? E aí eu treino para a federação, né? Se tinha que treinar todo dia, a gente fazia até sábado. Né? Não sei se você fazia, era assim, não sei, e tal, mas era todo dia. E aí eu falei pra ele, hoje eu tô, cara, um dia eu falei assim, eu fui de cabeça. E não sei se eu vou, tô um pouco cansado e tal. Ele falou, cara, mas eu acho que pra ter resiliência, mano, você tá bem. Resiliência, você tá preguiça. Quando você tá bem, pode se levantar, né? Não, né? E hoje, às vezes, eu acordo pra trabalhar e tem muitos espelhos. Eu falo, cara, eu até discuti isso com um pobre sócio, né? Ele falou, cara, você tá cansado? Eu falei, cara, não, é hoje que eu vou exercer minha resiliência. O dia que eu tô bem, eu vou, mas é hoje que eu vou levantar e fazer. Então é que tu ganha resistência. Resistência, não é um dia tranquilão. Então é passar por essas marés. Então, uma sensação boa, você vai e faz. Exatamente. O que temos mais? Acho que agora já tem quanto tempo você tem? 50. Mas você deixa. Acho que mais uns 10 aí. Vamos pensar em alguma coisa aí. Você tinha perguntado das obras, né? Lá fora. Exato. Quais obras? Quais obras assim que você viu hoje? Eu vi no Instagram, eu vi no Instagram de vocês que vocês tem lá, tem a marca de vocês na Giorgio Armani. Quartzito. Pô, já resolve aquele negócio. Tô brincando. Você já contou uma vez que vocês já fizeram um iate inteiro? Sim, iate na foi essa empresa que eu trabalhei, né? Fazia muito pedra em iate. Aí botava um pouco as pessoas mais finas para não atrapalhar na habilidade. Então, fica pesado, né? Para não pegar. Mas das obras, né? Tem bacana, assim, de algumas que são conhecidas. Tem a Giorgio Armani, o piso da Giorgio Armani em Los Angeles. Tem a Dolce Gabbana, no aeroporto de Nice. O Hotel Mandarim Oriental em Milão, que as suítes são todas quase macaúbas. Na Alemanha tem uma obra que é diferente, sabe? A questão da resistência do material. Basicamente um pouco ruído, né? É um conjunto de prédio do banco, Nord LD, que se chama. E aí toda a fachada externa é no azul, só que botou vários blocos, né, porque era uma quantidade grande, não botou paginação, então ficou um degradê bacana ali do azul. E aí que eu acho mais assim, diferente de projeto, que tem nosso que a gente fez, a gente vendeu o bloco para um cliente nosso da Polônia, ele que fez a obra. Ele lapidou, fez uma esfera. O bloco tinha, quando saiu daqui, 46 toneladas. O bloco fora de padrão enorme, para transportar ele em navio, tudo vai fora de container. E era 2,90 por 2,90 por 2,90. Então é gigante, né? E aí foi para esse cliente nosso polonês, ele fez, era uma esfera, projeto, ficou na Madison Square em Nova York. É uma esfera enorme no lobby de um prédio. Esse prédio era até da Sony Corporation antes, aí depois virou um outro prédio, é 550. E aí ficou essa esfera enorme presa por corrente, cara. No final, ela deve ter ficado com as 29, 26 toneladas. E vocês vão nas inaugurações, assim? Como é que vocês estão? Quando tem alguma obra que é um cliente direto, nossa, a gente vai. Essa eu não consegui ver pessoalmente. Mas, assim, é muito bacana porque ficou preso em corrente, né? Eu até pensei que o negócio tá seguro aí, mas dá até uma impressão você passar ali embaixo de uma tonelada lá dentro.
E aí a outra bacana que tem bastante coisa é ali na Mesquita, em Dubai, né? No Palácio, tem um Palácio Macau aqui de mosaico. Isso tudo foi venda de material. Isso é tudo de vocês. É, tudo já. Vocês são a única capoeira no Brasil. Nossa, Macau. Qual é a sua. Posso, né? A sua visão, o fato de ter continuado o negócio familiar, e você já chegou a pensar assim, cara, se eu tivesse começado do início, essa porra ia ser foda. Põe aí os artistas, né? Mas aqui é carioca, só pra entender, né? Tem coisas que você fala assim, cara, meu avô, porra, Sim. que você. Que, às vezes está vendo aqui, né, e não tem essa história familiar, e fala, pô, eu estudo geologia, meu interesse é quero empreender na área de pedras, assim. E aí, o que você acha que é uma dificuldade que você fala, pô, bem que passou, ou então ainda até hoje existe, sei lá. Eu acho que dificuldade no negócio sempre tem, né? Até hoje tem dificuldade, a gente passa na empresa, passa dificuldade. Né? Mas assim, eram outros tempos, né? Primeiro tem duas vertentes. Uma é que é um material novo no mercado, especial, estava começando, logo que você tem que criar tudo novo, tem essa dificuldade, ao mesmo tempo é uma coisa que está ali exclusiva, nova, né? Hoje já tem um público feito há anos, né? De trabalho que começou lá com meu pai. Já querem material, que conhece material, que quer. Mas, ao mesmo tempo, no início, com todas as dificuldades, tecnologia, a própria jazida, tinha as máquinas que tem hoje em dia, você produzir, a quantidade de homens que tinham trabalhado era um triplo, né? Hoje o maquinário utilizou muito para serrar, hoje a gente serra a bloco aqui, faz chapa e vende para dentro, para fora, porque hoje tem tecnologia, né? Meu pai começou, não tinha, então realmente tudo que era, mesmo que ele quisesse vender chapa, no Brasil não tinha como, porque não tinha essa tecnologia de serrar, quartzito que era muito bom. E agora, as histórias do meu pai, assim, do meu avô, foi realmente me inspira, assim, foi bem difícil na época dele. Meu pai saindo aqui do Rio de Janeiro de Fusca, começo, meu avô dava um Fusca para ele. Quando eu estava começando, era novo, meu avô dava um Fusca e ele ia lá para a Bahia, ficava, aí furava o pneu, dormia em posto de caminhoneiro, aqueles quartos lá, falando que passava rato, eu acho que era bem cidade humilde, então, consertando pneu ou uma peça que ele ficou uma semana lá, tem sido viagem. Então, assim, é inspirador, né? E realmente, se eu estivesse nessa época, e aí você fala, ia ser tenso, né? E é isso. E bom, você falou de tecnologia. Como é que você se utiliza da tecnologia hoje tanto para bases de dados, para melhorar a performance da sua equipe, melhorar as vendas, melhorar também a produção em si? Sim, a tecnologia, eu falei mais em questão do maquinário lá, né, que isso já melhorou um pouco. Mas tudo ajudou a gente. A gente não tem programa, por exemplo, na hora de extração e tal, não usamos nada disso, né? A programação das máquinas tem lá para extrair. Mas hoje, a tecnologia, o WhatsApp está aí. Então, antigamente tinha que ligar lá para sair. Às vezes caía a rede, o telefone não conseguia ligar. Hoje em dia, o gerente aqui 24 horas no celular, acorda, manda foto, tira a foto do bloco do celular, te manda. Antigamente não tinha essa rapidez, né, essa velocidade. Então isso ajudou muito. Com os clientes também a negociar. Tinha os MEIs, quando está na China, ele usa o WhatsApp, né? Tem questão do governo lá, que usa o chat, usa outras coisas. Mas assim, a questão do cliente, você chegar e conseguir mandar um link do Dropbox, sempre que seja, toda a tua produção, para o cara já olhar, fazer a negociação ali. Então acho que a gente na era que vive, né, foi muito beneficiado com a tecnologia. Apesar de muita tecnologia, eu acho que já estava bom de tecnologia.
o que a gente já conquistou na humanidade de tecnologia, assim, acho que vamos parar por aí, né? Daqui a pouco o celular está fazendo tudo que a gente, né? Mas assim, Tem volta. facilitou muito, né? Tem volta. Não tem mais volta, né? Tem que saber usar. Realmente. Eu tenho um pouco de Manda ver. Você falando, né, do interior e tal, a dificuldade que é chegar até lá, como que é isso? E a gente vê muita notícia por aí sobre extração ilegal de madeira, extração ilegal de... Como que é isso, essa área mais escura, assim? E vocês tiveram alguma história sobre isso? Tem alguém que vai de lá até vocês? Cara, é um mercado muito... Como tudo no Brasil, as coisas são difíceis, né? E tem sim. Não, que é fácil. E tem sim, né, cara? Tem essa parte também, né? Já teve questão de invasores, justiça, briga. Já aconteceu de gente lavrar ilegal, botar no mercado, começar a negociar e atrapalhar um pouco a gente. E a área que era nossa. Então, assim, tem isso, né? Essa parte também toda tem essa burocracia, que já é um outro trabalho que a gente tem ali dentro para estar, né, sempre na sua parte de situação, esse problema. Mas existe, né? Igual, não só na mineração, mas Existe muitas segurança. coisas tem segurança. Mas muitas coisas mas de segurança tem em si ali dentro do acampamento, das áreas. Não tem muita segurança Sim. na área. Certo, A né? gente fiscaliza, manda drone, tá sempre rodando, manda funcionário. E aí, só que existe isso que ele falou, né? De pessoas que entram numa área, na nossa já aconteceu, mas em outros lugares também, de estar numa área e começar a extrair sem licença e botam no mercado, e alguns conseguem, de algum modo, ter uma proximidade com alguém dentro de algum lugar, mas é ruim isso, né? É ruim. Isso, infelizmente, acho que acontece todo negócio. Se andar certo, fazer tudo na linha, né? E às vezes chegam outras pessoas e não agem dessa maneira, né? Igual a própria marmoraria, essa parte de marmoraria que eu tenho aí, que você me fala, nota, faz tudo certo, né? E aí, você vê, às vezes, pô, o cliente foi em outra marmoraria e tal, conseguiu o preço, pô, 3 vezes mais barato. Não, calma aí, o material tá te vindo lembrado por os caras ali com posto em moto, frente bem. E aí você vai vendo e, né, fica difícil às vezes. Então, mas eu acho que em toda a área tem isso, né? Mineração é uma área que com certeza tem bastante. Mas a gente não anda sempre na linha e tenta, sempre que acontece alguma coisa dessa, resolver da melhor forma e mais rápido, não atrapalhar o negócio. E, bom, para finalizar, se pudesse dar um conselho para quem está empreendendo aí em qualquer área, qual seria? Está terminando uma faculdade, que tá numa faculdade de publicidade que é largar para... Cara, eu acho assim, principalmente, você fazer o que você gosta, né? Você tem carinho, você ama. Eu amo trabalhar com pedra. Às vezes, cresci com isso, já ajuda a gente. Vendo ele levar as pedrinhas, fazer mosaico em casa, na época da feira, rolando. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa que quer empreender, primeiramente, é de uma área que ela tem paixão, que gosta. Se tiver paixão, gostar, você já ganhou, cara. Mais do que a metade aí de empreendimento. Você vai fazer algo que você gosta, você vai botar grana, né? E aí vem a perseverança, né? E saber que você vai passar momentos que às vezes vai parecer que é impossível, mas se você tiver perseverança e grana, você vai chegar a algum lugar, né? Empreender é muito difícil, né? No Brasil, mas a gente fazer o que gosta vale a pena. Vale a pena. Deixa eu ver.
Ótimo. Valeu Obrigado aí pelo convite de Obrigado vocês. Parabéns pela pelos história e pelos presentes, né? Obrigado. Pelo seu trabalho, que é. Obrigado. Obrigado mais uma vez.